Meus queridos amigos, leitores e parceiros da revista Empório Paradigma, é com muita satisfação que hoje estou aqui para gravar o segundo programa dividido em 3 episódios que tenho certeza que você vai gostar de saber um pouco mais. No primeiro episódio, estarei com o advogado trabalhista e cônsul da Grécia para o Nordeste, Antônio Henrique Nosvander, tirando aquelas dúvidas sobre o cotidiano da advocacia trabalhista, o direito do trabalho, crise migratória e suas nuances. Já no segundo episódio, estarei com a designer de buquês, Paola Muniz, do Ateliê Buquê Designer, falando sobre uma curiosidade não só para as noivinhas de plantão, mas para todos que se interessam por este universo mágico que é o de casamento. Com exclusividade para a Go, Paola fala do pré e pós, desde a confecção, desidratação e eternização do buquê, lapelas, grinaldas e afins. Quem nos recebeu para esse bate-papo cheio de emoção e cores foi a Juliana Tavares de Melo, da Prima Casa, uma das lojas mais solicitadas pelas noivinhas na hora da montagem da lista de presentes. Quem entra, se encanta. E para fechar com aquela visão trifocal, tendo a certeza da utilidade de nossos episódios, fui conversar com o oftalmologista Fábio Casanova da Memorial Oftalmo. Pioneiro nos novos avanços, acompanha e revoluciona. Tenho certeza que será de muita valia para você que nos assiste. A advocacia trabalhista e o direito do trabalho precisam estar sempre acessível à nossa sociedade. Afinal, somos todos trabalhadores. Em constantes mudanças, o advogado trabalhista não pode ser um simples advogado, e sim um consultor. Te interessou? Go! O advogado trabalhista tem de ser muitos em um. Entender as demandas do cliente e até os locais de trabalho, entender as empresas, seus problemas e sugerir adequações, levando antecipadamente as questões jurídicas ao empresário, fazendo com que os clientes adequem-se a normas ou práticas. Ele há de ser o interlocutor entre o judiciário e as empresas. Parece fácil, não é verdade? Mas não é. Estou aqui com o advogado trabalhista Antônio Henrique Nosvander para tirar, ou pelo menos ajudar em algumas dúvidas que vocês devem se perguntar bastante. Rico, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceito o meu convite de nos receber aqui hoje. Realmente se faz necessário que os nossos leitores e telespectadores fiquem bem esclarecidos sobre o nosso cotidiano. Manu, muito obrigado. Eu acho que a oportunidade que está abrindo para a gente participar aqui desse teu programa, um projeto tão bacana, tão legal. Eu fico muito feliz de poder emitir minha opinião e participar aí com vocês dessa entrevista. Então, como você vê esse novo cenário na área trabalhista? Qual a diferença no passado e o que vivemos hoje? Bem, o mundo mudou muito nos últimos anos. E isso tem imposto muitas modificações nas relações de trabalho e nas relações entre os advogados e sua clientela. Isso, de fato, foi alterado significativamente. Não há cenários estanques. Na realidade, hoje em dia, as mudanças na economia mundial repercutem diretamente numa pequena cidade do interior de Pernambuco. Um ataque terrorista na Riviera Francesa repercute diretamente no turismo em Fernando de Noronha. Então eu percebo que há uma incrível interligação entre cenários e situações muito distintas. E com o direito do trabalho não é diferente. Houve um processo tremendo, de mudança tremenda nos últimos anos, e isso aí repercutiu bastante no direito do trabalho. O que havia há 30, 40 anos atrás, em 1943, quando do surgimento da CLT, mudou. A sociedade daquela época é uma sociedade muito diferente da sociedade de hoje. O empresariado teve que se adaptar, teve que se ajustar. E com o escritório de advocacia também ocorreu isso.
Hoje os escritórios de advocacia têm uma relação muito distinta daquela que tinha no passado com o seu cliente. Hoje é praticamente impossível você encontrar num grande centro urbano um escritório de advocacia onde tenha um advogado, uma secretária, onde você tenha arquivos e onde você tenha uma recepcionista. As sociedades de advocacia hoje, elas são grandes, elas são complexas, elas são criativas e atendem a clientela de uma forma muito diferente. O cliente no passado ele queria saber apenas como estava o processo ou aquele processo. Hoje o cliente quer saber das possibilidades de perda, ele quer saber os riscos, ele quer saber a perspectiva de tempo, ele quer saber sobre o passivo dele. Então isso mudou muito e a advocacia trabalhista se adequou bastante. Então hoje há um cenário absolutamente diferente daquele que nós tínhamos no passado. Olhar para frente e pensar como será daqui a 30, 40 anos, eu não tenho a mínima possibilidade, não ousaria emitir uma opinião. Não sei, não tenho a mínima noção de como será. O que acontece com o empresário que simplesmente ignora o direito do trabalho? Bem, eu diria que desde o surgimento da CLT, houve um crescimento do reconhecimento generalizado dos direitos dos trabalhadores. Isso tem contaminado todos os segmentos da economia. Hoje eu não consigo imaginar uma empresa que pense ou que pretenda crescer e sobreviver nesse mercado competitivo sem uma observância rigorosa do direito do trabalho. Passou a ser, a meu ver, um dos segmentos mais importantes do direito numa sociedade como a que vivemos hoje. O direito do trabalho é, sem dúvida, fundamental para o bom desenvolvimento da economia e para a boa preservação das empresas. Eu percebo que hoje você tem o Ministério do Trabalho extremamente atuante, você tem o Ministério Público do Trabalho igualmente atuante e você tem a Justiça do Trabalho na outra ponta, judicializando as ações, as controvérsias que existem entre capital e trabalho. Isso tem repercutido muito e me parece impossível que uma empresa consiga ter uma vida longa, que ele consiga ser competitiva, que consiga estar bem no mercado sem observar com muito rigor as normas trabalhistas. A normatização trabalhista ela é muito ampla e ela tem exigido que os empresários se adequem e principalmente a cumpram. Agora, dando foco em um tema bem específico e atual, quais são as características fundamentais do teletrabalho brasileiro? Bem, o teletrabalho, na verdade, é o trabalho realizado à distância. É o trabalho daquele empregado que não está dentro do estabelecimento do empregador. Já há muitos anos existe o que todos nós conhecemos mais ou menos, que é o home office, que algumas empresas já implementaram e que vem gerando bons resultados. O home office foi sendo alvo de muito questionamento judicial e isso criou uma jurisprudência e muitos pronunciamentos doutrinários que recentemente foram absolvidos pelo legislador. Houve uma alteração da CLT, não tão recentemente, 2011, em que foi uniformizado o direito do trabalho, passou a reconhecer o mesmo direito ao trabalho à distância daquele trabalho prestado dentro do empregador. Isso foi muito importante e uniformizou e declarou claramente que aquele empregado que presta serviços ao empregador com preenchimento dos requisitos da lei para a caracterização de uma relação de emprego, ele tem rigorosamente os mesmos direitos. Isso, na verdade, curiosamente, tem sido tratado agora, há pouco no Brasil, mas já é uma coisa conhecida no mundo todo. Você tem muitas empresas, muitos segmentos de atividade econômica, como telemarketing, como cartões de crédito, administradora de bancos, uma série de empreendimentos que já utilizam isso. Recentemente eu estive nos Estados Unidos e vi uma coisa muito curiosa. Visitei uma pessoa e ele interrompeu a nossa conversa porque ele tinha que ir trabalhar. E ele simplesmente saiu do local onde estava, dentro da casa dele, e foi para um outro local onde ele ia começar a jornada. E eu fiquei um pouco curioso e acompanhei isso.
Na verdade, ele era um consultor altamente qualificado que trabalhava por falar a língua de origem dele ser o português. Ele atendia, ele falava bem o português e o inglês, e ele atendia pessoas do Ocidente que estavam no Oriente e precisavam de atendimento do cartão de crédito. Então nunca ninguém pode imaginar, ao precisar de um cartão de crédito, um problema do seu cartão de crédito, que vai estar sendo atendido por um brasileiro que está nos Estados Unidos lhe atendendo como se estivesse lá na China como a pessoa que estava precisando. Então, a tecnologia, esses avanços tecnológicos, essas melhorias que nós experimentamos, permitem situações como essa, que você pode estar num país atendendo uma população de outro país. O direito do trabalho brasileiro reconheceu agora, formalmente, nós já tínhamos antes a jurisprudência, a doutrina que estendia isso, mas a partir de um determinado momento isso foi formalizado. Então, hoje você já tem isso de uma maneira muito clara. Isso é incrível, isso é real e é presente. E sobre a regulamentação do teletrabalho? Bem, nossa CLT é de 1943, ou seja, há muito tempo. Recentemente, em 2011, salvo engano, houve uma alteração no artigo 6º da CLT que equiparou o trabalho prestado em domicílio ao trabalho prestado no estabelecimento do empregador ou em qualquer outro lugar. Ou seja, o empregado do teletrabalho hoje tem os mesmos direitos de um empregado convencional, de uma relação de emprego convencional. Hoje há equiparação absoluta dessa condição. Com relação à falência, a empresa quando quebra, de quem é a competência para julgar? Bem, gente, isso é uma questão bastante complexa que tem dado muita controvérsia, tem gerado muita controvérsia com os operadores de direito. Na verdade, eu vou me permitir aqui avançar um pouco sobre uma outra questão que está associada a isso. A falência, ela é normalmente o ponto final. Antes dela, e isso tem ocorrido com frequência, todos nós vimos no noticiário, falando muito sobre recuperação judicial. Recuperação judicial que é basicamente, e legalmente falando, é um substituto àquele instrumento antigo que havia no passado de concordata. Então a recuperação judicial ela antecede, as empresas entram em dificuldade e requerem ou podem requerer a recuperação judicial. Essa recuperação judicial ela gera a possibilidade, ela tem a pretensão de permitir a recuperação das empresas com o apoio da justiça. Isso repercute negativamente, do ponto de vista prático, nos direitos trabalhistas. Isso gera a possibilidade das empresas fracionarem suas dívidas trabalhistas em até um ano, tendo um período de carência para início do pagamento dessas dívidas. Mas o cenário ainda assim é infinitamente menos ruim, vamos usar essa expressão, do que o outro, que seria a própria falência. Se a empresa não consegue ter sucesso na sua recuperação judicial, ela aí sim vai para a falência, que é uma medida extrema e que invariavelmente repercute de uma maneira muito forte e muito negativa nos direitos ou nos créditos trabalhistas. Os empregados que tenham créditos trabalhistas e têm a sua empresa, o seu empregador falido, certamente terão prejuízos. Prejuízos que podem ser muito grandes ou menos, mas eles certamente terão. É uma questão que infelizmente é fruto de uma realidade econômica. O país atravessa essa situação que a gente vivencia aqui no dia a dia e percebe-se que isso tem sido muito constante, muito comum. Inúmeras empresas têm requerido e têm deferido a recuperação judicial. Muitas delas estão em curso. O período é relativamente longo e sempre é bom para o empregado, sempre é bom para a sociedade, não só para o empregado e para a sociedade, como também para o empresário, que essa recuperação seja exitosa, que ela tenha sucesso e que a empresa consiga se recuperar e reative suas operações normalmente. Mas isso nem sempre ocorre, infelizmente. Infelizmente, tem havido com frequência um desfecho negativo, mas acho que é uma coisa importante que a recuperação judicial ela evite a falência, que é um cenário que não traz nenhum benefício para a sociedade, para o empresário e nem tampouco para os empregados. Eu aproveito até esse momento, esse questionamento, para falar de um outro aspecto que eu percebo que sempre é muito controvertido, Manu, que é quanto à questão dos créditos. Vez por outra a gente ouve alguém fazendo
uma pergunta sobre isso. Ah, e se a empresa está devendo imposto, ou a empresa deve não sei quantos bilhões ou milhões ao fisco, e o meu crédito trabalhista como fica? E aí eu posso dizer com tranquilidade, hoje é indiscutível que o crédito trabalhista é o maior crédito, é o crédito com a melhor condição. Ele tem, de fato, uma preferência absoluta sobre outros créditos. Falar em absoluto em direito é sempre meio perigoso, mas nesse caso, é claro, o próprio Código Tributário Nacional, ele prevê essa coisa, ele prevê que o crédito tributário é importante depois do crédito trabalhista, ou seja, o crédito trabalhista ele vai ser a prioridade em qualquer desses cenários. Primeiro pagar-se-á ao credor trabalhista, depois o fisco e depois os demais, mas há essa preferência e nesse aspecto o credor trabalhista tem um certo conforto, não é? Agora, se bem que a gente volta à questão inicial da sua pergunta sobre a falência de fato é o pior das possibilidades, o pior dos mundos que pode ocorrer para um empregado ou para um credor trabalhista, porque a situação fica bem menos confortável, bem desconfortável para o empregado ou para o credor trabalhista. Mudando de assunto, ex-cônsul da Grécia para o Nordeste. Aproveitando o gancho sobre o assunto, fala um pouco sobre a crise migratória e suas cruéis nuances. Bem, pessoalmente eu tenho lançado um olhar muito atento a essa questão e a esse grande drama humanitário. O noticiário internacional tem nos brindado com imagens chocantes e extremamente lamentáveis nos últimos anos. Isso tem piorado sistematicamente. Acredito eu que isso está bem longe de chegar ao fim e tem representado muito sofrimento humano. As guerras, os conflitos étnicos, o combate ao terrorismo e até mesmo as mudanças climáticas, tudo tem contribuído de uma maneira muito forte para o agravamento dessa questão, que a meu ver é um mal que está bem distante de encontrar uma solução. E para terminar, desde 2015 que a Rota Grega tem gerado imagens comoventes e o mundo assiste perplexo a tal migração. Como você enxerga isso? Há poucos dias eu estive na Grécia e pude ver de perto o drama de toda aquela gente. É realmente comovente, é impossível estar naquele lugar e não se emocionar com o que a gente vê. São diversos agrupamentos humanos que, mesmo contando com o apoio de inúmeras entidades internacionais, dos povos e até da população que ajuda, colabora de alguma maneira, mas eles enfrentam situações entristecedoras. Estive pessoalmente num campo de refugiados em Atenas, no centro de Atenas, no antigo aeroporto que atualmente está desativado e que tem servido para receber uma boa parcela das pessoas que chegam, que são resgatadas no mar Mediterrâneo. Só que ali você sabe que tem algumas centenas de pessoas, mas existem outras tantas que morreram ao tentar essa travessia. São crianças, são adultos, são velhos que, forçados por uma situação de extrema necessidade, foram levados àquilo. Eles não foram porque quiseram, eles foram porque sentiram-se ameaçados ou estavam sendo banidos de alguma região por algum motivo. Algumas nações, infelizmente, têm enfrentado isso como se fossem apenas números. Centenas, milhares de pessoas e com o pretexto de proteger seus mercados de trabalho, com alegadas questões de segurança, têm impedido que essas populações se movam livremente pela Europa. Elas têm construído muros, têm construído barreiras e têm impedido que esses povos consigam chegar num lugar que eles consigam sobreviver. Isso, de fato, para mim é uma coisa muito forte, porque pessoas, são humanos. Aquelas pessoas, todas elas têm histórias, todas têm filhos, todas têm pais e todas têm esperança. Eu espero que as nações consigam entender e que no médio prazo, já que no curto a gente percebe que não há nenhuma perspectiva de solução, que a gente possa ter um pouco mais de compreensão e de receptividade, principalmente por, vamos dizer, os países mais ricos da Europa. Acho que no caso específico da Grécia,
eles são extremamente receptivos. Os gregos e o povo e a nação grega têm sido extremamente receptiva a essas pessoas e têm colaborado de uma maneira muito forte, de uma maneira muito determinante para preservar a vida, que ao fim é o que nos interessa, né? Rico, muito obrigada mais uma vez. Todos os episódios estamos seguindo essa linha de passar para os nossos telespectadores respostas que são úteis para o dia a dia, e essa é a proposta de todos os nossos episódios. Pô, Manu, obrigado vocês que fazem parte do programa, a oportunidade de estar aqui, de responder, de poder colaborar de alguma maneira, e espero que eu possa no futuro ver esse programa bombando, fazendo o maior sucesso e pensar que eu fiz parte dele lá no início, lá dos seus primórdios. Boa sorte, sucesso para vocês. Obrigada. Dá um like no vídeo se você gostou e seguimos para o próximo episódio. Noivinhas de plantão que já chegaram na fase de escolha de buquês, lapelas e grinaldas naturais, o foco hoje é a eternização, o pós de tudo isso, aquele que guardamos para sempre. Todos os curiosos, amantes e profissionais da área de casamento, #GoCasar, não sai daí, que o episódio de hoje é para você. Estou aqui com a Ju, dona dessa loja maravilhosa que é a Prima Casa, nos recebendo tão bem, com a equipe tão linda. Ju, eu sou suspeita para falar daqui, né? Eu entro aqui e tenho vontade de levar tudo. É muito bom escutar isso de uma cliente parceira da loja e isso deixa a gente com sensação de dever cumprido. Para as noivinhas que estão nessa fase de lista, quais são as novas tendências que a Prima Casa oferece? Tendência muito forte hoje em dia é o pessoal está recebendo muito em casa. Então, cozinhando muito, os homens agora viraram chefes, então a gente procura sempre ter um diferencial aqui na loja, de parte de panela gourmet, também uma coisa muito forte é mesa posta, então a gente tem uma variedade muito grande de louças, de supplies, argola de guardanapo, então isso aí deixa uma tendência muito forte hoje no mercado. Outra tendência muito forte é a internet, não tem para onde correr. Então, hoje a gente tem a lista disponível para o convidado entrar e ver a lista da noiva. E daí o convidado pode entrar em contato com a gente via WhatsApp ou por telefone e fazer a conclusão da compra. Como você conceitua a importância de lojas como a Prima Casa na sociedade? Veja só, a gente está no mercado há 12 anos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o bem-estar, com o conforto do cliente. A gente sempre está atento a novidades, ver o que o cliente está querendo. Então, a gente tem um estacionamento subsolo, então não tem problema com segurança e dá um conforto muito grande para o cliente. Temos elevador, então tudo isso é um diferencial da loja. Ju, o que você sugere como diferencial da loja? Pessoal, uma coisa muito importante é que a noiva está super ansiosa para receber os presentes. Então a gente aqui tem um diferencial de 2 motoristas. Todos os dias a gente faz entrega. Um vai para a Zona Norte e outro vai para a Zona Sul. Então a noiva, um convidado compra o presente, imediatamente é entrega. Outra coisa também que a gente tem produtos exclusivos, que só a gente tem. Na hora de fazer a lista, vai uma pessoa que entende do que a noiva está precisando, porque assim, tem noiva que gosta de receber, tem noiva que não gosta de receber, tem noiva que gosta de prata, outras não gostam. Então isso aí precisa de uma pessoa especialista nisso para orientar na lista, porque a noiva está perdida, ela nunca casou, ela não sabe receber, ela não sabe de nada, então precisa de uma pessoa especializada nisso. Outra coisa que você consegue é encontrar tudo aqui na loja.
Hoje a gente vende cama, mesa e banho e eletroportátil, coisas que a gente não vendia antes. Então, você consegue fazer a decoração da sua casa, você consegue comprar cama, mesa e banho, eletroportátil e a parte de utensílios domésticos inteiros. Então, tudo você resolve aqui. Então, meninas, fica a dica de um excelente nome para conter em sua lista de presente. Não esqueça, hashtag lista de presente, hashtag prima casa. Como também para as casadas, solteiras e as que moram sozinhas poderem deixar o seu cantinho com aquele requinte. Obrigada, Ju, de coração. Obrigada a você. E aguardo vocês aqui na Prima Casa. Paola Muniz, do Ateliê Bouquet Design, que tem um papel mais do que fundamental na escolha do formato, cores e afins desse item tão especial, não só para a noiva, como também para as convidadas solteiras. Não é verdade, Paola? Isso. O trabalho do ateliê é contemplar, né, um dia tão especial para a noiva e para as suas convidadas que desejam pegar o buquê. Já que hoje em dia a tradição de jogar o buquê podemos dizer que ficou no passado, visto que as noivinhas estão priorizando a eternização, o que você sugere para as noivas que vão eternizar? Existe um segundo buquê? Conta pra gente. Normalmente o buquê quando confeccionado no nosso ateliê é um buquê que a gente já indica para que essa noiva ela não jogue o buquê. Ou ela presenteie ou ela venha a eternizar. Mas o que a gente sugere é, normalmente o próprio decorador ele faz um outro buquê. É um buquê mais simples, tão bonito quanto, mas mais simples que ela pode jogar e participa, né? Faz essa brincadeira. Hoje estou aqui também como noiva, afinal o ateliê também confeccionou a eternização do meu buquê, lapelas do meu marido, pai, sogro, grinalda da minha enteada, que foi porta-aliança, como também, meninas, fica a dica aí pra vocês, aquele buquê que você recebeu no hotel quando estava se arrumando com aquele cartão de cebola que sempre a gente chora, também veio para as mãos da Paola. E como esse assunto faz parte dos bastidores, trouxe o resultado final de pertinho e mostrar pra vocês como funciona essa etapa do pós-buquê. Paola, tem aquelas noivas que, assim como eu, já vem sabendo a flor que quer. Como no meu caso foi a cala branca, que escolhi por achar puro luxo, super tradicional, como também o significado que é de muita valia para mim, fé, pureza e santidade, ou como costumam chamar de lírio do Nilo. Mas as noivas, elas costumam chegar muito perdidas, querendo, claro, a sua opinião. E aí, como vocês orientam? Como costuma ser esse momento de escolha? As noivas, na grande maioria, que vão ao ateliê, né, pelo diferencial da técnica do ateliê de hidratação flor a flor, sempre procuram muito orquídeas, né? Então, o forte realmente do nosso ateliê é o mix de orquídeas. Então, Phalaenopsis, Denphal, Cymbidium, né? Uma variedade de orquídeas que são cada vez mais exuberantes e harmonizam muito com vários perfis de noivas. E na questão estética, para o formato buquê literalmente casar com o vestido da noiva? A gente tem um cuidado, por ser um ateliê buquê design, os buquês eles são personalizados, né, de acordo com o biotipo, com o sonho, com o modelo desse vestido. Então, para cada noiva é idealizado um buquê, né, proporcional à altura, ao tamanho do noivo, se é um vestido mais sequinho, se é uma saia armada, enfim, a gente pensa em todos os detalhes para que esse buquê realmente seja o buquê ideal. Para o buquê literalmente casar com o vestido da noiva. E as lapelas, grinaldas, fala um pouquinho e quais são as mais pedidas? No ateliê em especial, a gente tem um cuidado com a lapela, né? Porque afinal de contas o noivo, né, precisa desse cuidado também. Porque a noiva ela já é rica em detalhes, o buquê já ilumina bastante. Então a gente sempre faz uma lapela para esse noivo, uma flor que tenha no buquê da noiva, né? Para você fazer um link realmente, uma ligação entre esse casal. E ao mesmo tempo, o que a gente chama de lapelas VIPs. Então, os pais também requer um cuidado especial, não é? Porque são pessoas que têm uma representatividade muito forte para aquele casal. E as grinaldas, tanto para a noiva ou como para daminhas, né, como no seu caso, também a gente vê a idade dessa menina, o vestidinho que foi escolhido, para a noiva, como vai ser esse cabelo, se um coque mais solto, um coque mais clássico. E aí a gente vem com a variedade de flores, né, proporcionais e realmente que tenham a ver com esse perfil da noiva. Agora vamos para o nosso assunto foco, a eternização. Dá uma calma na alma em saber que teremos um pouquinho daquele dia tão especial de forma concreta. Como você descreve a importância da eternização? A eternização, como o próprio nome diz, é você eternizar aquele buquê, não é? Um símbolo tão forte da união.
Então, o processo que a gente faz é um processo extremamente delicado, minucioso, você sabe, né, que teve conosco. Então, assim, é um processo que demora em média 5 meses. A questão cada flor tem o seu tempo de eternização, a questão da natureza, se chover, se o tempo estiver úmido, tudo interfere no processo. Logo após a foto da mesa do bolo, o buquê e os demais que serão eternizados precisam de atenção e já serem guardados para no dia seguinte serem encaminhados para o ateliê para que inicie o processo de eternização. Quanto tempo dura em média, visto que cada flor tem o seu tempo de desidratação? O que nós sugerimos para essa noiva que deseja eternizar é que pós o casamento, né, ela coloque o buquê, lapelas, grinalda, enfim, o item que ela for querer eternizar, ela coloque dentro de um saquinho plástico e coloque na geladeira. Então, até 3 dias após a cerimônia, é tranquilo ela levar até o ateliê para que seja iniciado todo o processo de eternização. E quais as diferenças na técnica? Não há diferença na técnica, né? Há diferença de flor para cada flor. Então, a rosa ela tem um tempo para vir a desidratar, a orquídea, seja Phalaenopsis ou Adenfal, cada flor ela tem um tempo dela. Então, a técnica ela é uma só, né? Mas a gente respeita realmente o tempo de cada flor. E Paula, tem alguma outra curiosidade que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Curiosidade, não, mas algumas coisas que aconteceram, inclusive com você, né, que quis eternizar o buquê que você recebeu durante o making off. Sim. Né? Então, assim, uma noiva mais romântica não quer perder nada, né? Então, você realmente foi a primeira noiva que fez isso no ateliê. E uma outra coisa curiosa que aconteceu foi a mãe, porque o quadro eternizado, a noiva vai levar o buquê e a mãe queria ficar com a lembrança, ela pegou flores dessa decoração e levou e nós fizemos um quadro. Então essa mãe tem uma lembrança desse dia, né? Foram 2 situações realmente que mostram o quanto a emoção é forte, o quanto guardar esse momento é representativo. Então foi uma curiosidade que realmente você marcou esse momento no ateliê. Paula, você, como sempre, dando um show de informações que com certeza enriqueceu ainda mais o garimpo que faço para o nosso #GoCasar. Obrigada. Obrigada a você, Manuela. Espero ter ajudado as noivas que tiverem curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre o ateliê. O nosso Instagram é Ateliê Buquê Design, né? Ateliê Buquê Design. E tem o nosso site também, www.atelierbuquedesign.com.br. Será um prazer poder fazer parte desse sonho. E vocês gostaram? Então dá um like no vídeo e seguimos para o último episódio do nosso 2º programa. E para fechar com chave de ouro, mais um tema de maior relevo. O assunto agora é pioneirismo. #pioneirismo. Isso mesmo, convidei o oftalmologista Fábio Casanova, pioneiro na cirurgia de catarata laser, cirurgia refrativa e agora da presbiopia. O mais novo avanço para quem sofre de vista cansada. #novas tecnologias, #de olho na inovação. Então, os pacientes que sofrem de presbiopia agora podem contar com a revolucionária tecnologia, a lente trifocal. Bem-vindo ao mundo da alta definição em todas as distâncias. Estou aqui para fazer com que vocês entendam um pouco mais, sem complexidade, sobre esse tema tão importante para o nosso cotidiano. Fabinho, vamos começar falando sobre a presbiopia.
presbiopia é uma doença muito comum hoje em dia. Só você ter uma ideia, todo mundo que passar dos 40 anos vai ter esse problema. O que é a presbiopia? É dificuldade para perto. Então os pacientes, quando passam os 40 anos, eles começam a ter a dificuldade de leitura. O braço vai ficando curto, quase um problema ortopédico. Isso vai afetar invariavelmente toda a população. Um pouquinho antes dos 40, um pouquinho depois. Vários fatores interferem nisso. Um dos principais fatores tem a ver com a posição geográfica do país. Quanto mais próximo ao Equador, mais rápida é a presbiopia. 33, 35 anos. Quanto mais distante, mais tardia o surgimento da presbiopia, 45, 50 anos. Mas a média é 40 anos. No Brasil, poucas clínicas foram aprovadas para operar os primeiros casos, entre elas a Memorial Oftalmo. A primeira do estado de Pernambuco e do Nordeste. Qual o significado para você desse pioneirismo? Nos orgulha muito, nos honra muito, mas acho que o pioneirismo tem a ver com o respeito ao paciente também. Acho que a obrigação do médico, ele se manter atualizado, estudar, procurar novos conhecimentos para poder oferecer para o paciente a melhor tecnologia disponível possível. Muitas vezes os pacientes eles se surpreendem com as possibilidades que a gente tem de tratamento. Eles mas o meu médico, um outro médico, nunca me falou sobre isso, não sabia que podia corrigir a presbiopia, por exemplo. Aí existe até um desconhecimento dos próprios oftalmologistas. Não é incomum, eu dando aula em congressos, e outros médicos perguntaram, mas é possível fazer esse tipo de cirurgia? É possível corrigir esse grau? Então é importante que o médico se mantenha atualizado. E ao se manter atualizado, você adquire esse conhecimento, implementa isso para os pacientes e, na verdade, o pioneirismo tem que ser uma consequência dessa busca pelos novos conhecimentos. Eu acho que é fundamental o médico se preocupar com isso. Em relação a essa escolha que você comentou, também fico muito lisonjeado por isso. 6 clínicas foram escolhidas no Brasil para serem as primeiras a implantar essas lentes. Isso tem a ver também com a confiança que o próprio laboratório tem, que é líder mundial, em nos dar essa oportunidade. Após as primeiras lentes, nós estudamos esses resultados, reportamos isso aos laboratórios e a partir desses resultados eles começam a liberar outros médicos, após um certo credenciamento, os outros médicos a implantarem também. É importante saber que essas lentes elas foram lançadas no mundo em Barcelona ano passado, em outubro de 2015. E houve um trâmite até que a Anvisa liberasse a importação dessas lentes para cá. Existe uma parte burocrática a ser vencida. E isso aconteceu em maio. E desde maio, os brasileiros também têm acesso a essa nova tecnologia. O procedimento cirúrgico tem duração média de quanto tempo e baseia-se em quê? A duração depende da técnica utilizada. Nós temos basicamente 2 formas de corrigir a presbiopia. Uma delas é apenas com laser. E neste caso, leva cerca de 2 a 3 minutos para fazer cada olho. A segunda técnica é essa lente que nós estávamos conversando, que é uma lente implantada dentro do olho, que também pode ser feita com laser. Essa demora um pouquinho mais, 5, 8, 10, até uns 15 minutos. O pós-operatório é bem semelhante. Os pacientes eles já têm uma recuperação da visão muito rápida. Nas primeiras 24 horas, 80%, às vezes até 100%. Alguns pacientes depois do laser, eles já conseguem sair da sala lendo. E isso, é claro, traz uma satisfação muito grande. Independente da recuperação rápida, alguns cuidados têm que ser tomados. A gente pode minimizar um procedimento cirúrgico, os pacientes têm que evitar praia, piscina, esportes de contato, não pode pegar peso por um tempo, evitar maquiagem dos olhos por uma semana. Mas as atividades do dia a dia são normais. Pode dirigir, pode usar computador, ver televisão, leitura, alimentação, então são livres. O esforço visual não tem nenhum tipo de restrição. O esforço físico, às vezes sim, a depender da técnica também. Então, Fabinho, Pernambuco é vanguarda no tratamento da presbiopia. Então, a técnica da correção é personalizada para cada paciente, tornando o resultado final mais preciso e seguro. Tendo o que como meta final? O principal objetivo dessa cirurgia, a meta principal, é a independência dos óculos. Os pacientes procuram isso. E a gente tem essa grande... Esse objetivo ele é alcançado na maior parte dos casos. Só para você ter uma ideia, mais de 97% dos pacientes eles se tornam independentes dos óculos. A gente consegue zerar o grau nesses casos. Cerca de 99% dos pacientes ficam entre 0 e meio grau, que continuam independentes. E um pequeno percentual de pacientes, abaixo de 0,5%, pode sobrar mais de 1 grau. Mesmo quando isso acontece, é possível corrigir esse grau residual com laser. A gente faz um retoque cerca de 1 ou 3 meses depois. Além disso, é importante também saber
que, apesar do paciente ficar livre dos óculos de grau, alguns podem precisar de óculos para dirigir à noite, um óculos sem grau com as lentes amarelas, porque eles podem sentir uma certa dificuldade noturna. Óculos de sol são fundamentais não só pelo pós-operatório, mas para a saúde ocular também. A gente tem que lembrar que os olhos ficam expostos e a gente mora numa cidade muito ensolarada, aqui no Nordeste a gente tem uma incidência muito maior de radiação ultravioleta. E o sol acelera algumas doenças, catarata é uma delas, existe uma doença no fundo do olho chamada degeneração macular, que também é acelerada com a exposição solar. Então, se a gente fica exposto a vida inteira e não previne quanto a isso, a gente pode pagar esse preço lá na frente. É mais ou menos a mesma ideia do dermatologista que orienta a gente passar sempre protetor solar para evitar câncer de pele. Então, o olho sofre com o sol também. Esses cuidados vão permitir que o paciente tenha uma boa visão e uma boa saúde ocular a vida inteira. O pioneirismo não vem de agora. Casa Nova selou essa marca também com a cirurgia de catarata laser. Conta pra gente. Nós temos a felicidade de também sermos os primeiros a fazer a cirurgia de catarata laser aqui em Recife, primeira do Nordeste, o terceiro centro de laser no Brasil. Hoje mais de 40 clínicas já têm esse laser, isso foi em setembro de 2013. A Memorial Oftalmo, desde o início, ela tem vários outros marcos na nossa breve história de 8 anos, cerca de 8 anos agora em novembro. Na inauguração da clínica, a gente conseguiu também fazer a primeira cirurgia com transmissão ao vivo pela internet. Então, na inauguração, fizemos algumas cirurgias, foi demonstrado isso ao vivo. Isso é interessante que nesses eventos médicos, isso foi transmitido para outros médicos de todo o Brasil, a gente pode interagir com eles, eles podem perguntar durante a cirurgia alguma dúvida sobre o procedimento, e isso a gente conseguiu fazer em novembro de 2008. E assim seguiu com o pioneirismo na cirurgia refrativa, com o uso do X500, que tem qual finalidade? O X500 é um aparelho de excimer laser. O excimer laser é o laser que corrige grau. É interessante que muita gente pensa que a cirurgia refrativa é a cirurgia de miopia. Mas não só corrige miopia, hipermetropia, astigmatismo e também a presbiopia, que foi o primeiro tema que a gente abordou aqui hoje. A miopia, é claro que é o mais conhecido, é o mais comum, mas a hipermetropia e a presbiopia, por exemplo, são bem frequentes, inclusive, como eu comentei, 100% das pessoas depois de 40 anos vão ter. Então é importante que as pessoas saibam que é possível corrigir. Com o laser a gente consegue corrigir esses graus, o paciente consegue ficar livre dos óculos, a aplicação do laser é feita para mudar a curvatura da córnea. Com essa mudança da curvatura a gente consegue corrigir o grau, é como se estivesse colocando o óculos na córnea. E aí tem alguns pontos importantes para a gente salientar e até para chamar a atenção dos seus telespectadores. Primeiro ponto importante, pacientes mais jovens, abaixo dos 30 anos, eles não devem coçar os olhos. Se eles forem coçar os olhos, tem que coçar aqui no cantinho, aqui, eles não podem ficar coçando assim em cima do olho. Porque quem coça mais o olho, encurva mais a córnea, isso gera mais grau, independente se fez a cirurgia ou não. É claro que quem fez a cirurgia não quer mais usar o óculos, então se aquele paciente fez a cirurgia, zerou o grau, ele fica coçando, ele vai ter um grau novamente, vai dizer, meu grau voltou. Na verdade o grau nunca volta. Ou surge um novo grau, o próprio paciente ele pode ter gerado esse grau. E essa faixa etária é importante porque depois dos 30 anos, o colágeno da córnea vai ficar mais resistente, então a chance disso acontecer é menor. Mas pacientes mais jovens, a chance é maior. Então é um ponto importante, realmente os pacientes devem evitar coçar os olhos. Outro ponto importante que muitos pacientes não sabem é o risco do descolamento de retina. Pacientes míopes, acima de 3, 4 graus, têm um risco maior de descolar a retina. Muitas vezes eu falo isso para os pacientes, doutor, nunca me disseram isso, sempre fui no médico, todo ano trocava óculos. A maioria dos médicos fazem esse exame oftalmológico mais generalizado, para troca do grau, do óculos, a lente de contato, mas até mesmo muitos médicos não sabem desse risco ou não explicam para o paciente. E o médico que sabe disso, que é o retinólogo, que é o médico da retina, ele já recebe o paciente com a retina descolada. Então é importante saber que tem prevenção. Esses pacientes míopes, eles devem fazer o acompanhamento do fundo do olho uma vez por ano, a vida inteira. Só para vocês terem uma ideia, o risco do descolamento de retina no paciente míope, descolamento de retina é espontâneo, pode estar dormindo e descolar a retina, é 40 vezes maior, ou seja, para cada 40 pessoas que descolam a retina, só uma míope. Então acho que esse é um ponto importante. E o terceiro ponto importante, que também é relativamente comum e é mais comum em míopes, são as moscas volantes. Então, o que são as moscas volantes? Muitos pacientes se queixam disso também. Quando o paciente começa a ver aqueles pontinhos pretos mexendo, isso daí tem a ver com a condensação vítrea. O que é isso? Dentro do olho tem uma gelatina, chamada vítreo, e ao longo da vida, esse vítreo ali que vai fazendo. Só que nesse processo, ele vai formando pontinhos,
chamadas condensações vítreas. E esses pontinhos se projetam na imagem. Então, quando você olhar para uma parede bem branca, um céu bem azul, um dia bem claro, você vai perceber mais. Você olha para cá, ele mais para cá, olha para cá, ele mais para cá. Quando escurece, desaparece. Isso não é nenhuma doença, também não tem tratamento. A tendência é que desapareça com o tempo, porque como ele vai fazendo, ele vai depois decantar. Mas leva meses, anos. O formato varia muito. Tem gente que fala que é um tracinho, que é um fio de cabelo, que é um mips, que é uma cobrinha, que é um C, que é uma teia de aranha, ramificadozinho. Depende de como se forma a condensação. Então, formou ali dentro do olho, o formato formou ali é que vai ser projetado. Mas os pacientes não precisam se preocupar com isso. Se for um paciente míope, isso aí foi uma coisa súbita que aconteceu, estiver associado a flashes de luz, a raio de luz, apareceu esse pontinho preto, eu estou vendo uns raios de luz. Esse sim precisa fazer um exame. Por quê? Existem alterações na periferia da retina, e é isso que leva ao descolamento de retina, que a gente consegue tratar antes do descolamento. A gelatina que está dentro do olho, que eu comentei, ela tem alguns pontos de aderência na retina. E esses pontos, em alguns casos, podem ser tracionados. E quando puxa a retina, pode fazer um furinho, chamado rotura periférica. E esse furinho é que leva ao descolamento de retina. Só que no momento da tração, antes do descolamento, causa esses flashes. Então, se o paciente perceber flashes de luz com esses pontinhos pretos que apareceram há 2, 3 dias, eles não podem minimizar esse sintoma, eles têm que procurar um oftalmologista. Agora, aquela mosca volante que é mais crônica, que não é tão evidente, não está associado a flash de luz, essa é normal e não tem muito o que fazer, mas também não tem que se preocupar com isso. Fábio, com esse assunto literalmente trifocal, com certeza fez que a visão de nossos telespectadores ficassem atentos aos novos avanços e às novas oportunidades. Parabéns pelo pioneirismo, pelo talento e obrigada pelo carinho de sempre. Que é isso, Ana, foi um prazer todo meu. Agradeço muito essa oportunidade, ter podido falar com você, com seus telespectadores, esclarecer algumas dúvidas. Gostaria de lembrar que praticamente hoje em dia todos os pacientes podem fazer esse tipo de correção. É claro que existem contraindicações, mas pode generalizar e dizer que hoje em dia só usa óculos quem quer. Então, mais uma vez, eu agradeço e qualquer coisa estaremos sempre à disposição. Então é isso, pessoal. Hashtag Tamo Junto! Ops, voltei. Mas bem rapidinho, só para agradecer. Alice e Cecília Jacome da loja Tutu, que me vestiram em todos os episódios, looks moderníssimos e bem da hora. Beijo, meninas! A Fernanda do B e Rosana Lemos, da Verde Joia Natural, pelos acessórios de extremo bom gosto, que fazem parte do meu dia a dia e a nossa parceria de sempre. A querida amiga e parceira, minha personal maker, Camila do Monte, responsável pela minha produção de cabelo e make, que é pau para toda a obra, meu chaveiro. Parabéns pelo profissionalismo e talento. E por fim, a Ju Tavares de Mello, por ter nos acolhido tão bem em sua prima casa. Beijo, beijo, beijo! E assim me despeço de mais um programa que adorei fazer. Um likezinho aí abaixo se você gostou. Se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima! What makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing